Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar acerca do Charlie Kirk. O que esse mártir, porque é um mártir, né? O jeito que ele morreu, da forma que foi ferido ali naquela universidade, é de uma forma tremendamente complicada de você dizer de outra forma, porque foi uma forma muito grotesca a, a situação que aconteceu. E isso vai reverberar muito na política americana. Tanto é que o Donald Trump já se pronunciou acerca dessa situação, já houve pronunciamento da Casa Branca acerca dessa situação, então vai ter resposta, vai ter retaliação acerca dessa coisa. Daí muitos se especulam, foi false flag, não foi false flag, ele era ligado a esse movimento conservador, então alguém de esquerda cometeu essa situação, alguém pagou. Só que uma coisa é muito interessante nessa situação, por quê? Porque se pense, alguém poderia ter financiado, só que quem financia geralmente tem alguma coisa por trás, né? Porque o cara que atira, ele é só o cara que aperta o gatilho, o cara que faz, executa a situação. Mas esse cara que executa a situação, muitas das vezes, ele é só um pau mandado, não é um cara louco, translocado, que de conta própria foi lá sozinho com a intenção de fazer isso barbaramente e fez. Pode ser, mas também abre a possibilidade, abre a brecha para ter alguém, um mandante que algum interesse escuso por trás, alguma situação, não sabemos de que localização política, que tem alguma intenção escusa por trás disso e organizou todo esse esquema. Então tem essa possibilidade. É uma possibilidade real, uma possibilidade viável, é uma possibilidade que pode ter acontecido, né? Então ele era um político muito notório, né? Ele foi um dos partícipes, um dos criadores do Turning Point USA, que um partido, é uma organização que tem por viés buscar liberdade econômica, lutar por liberdade econômica, debater com estudantes, né? Mudar a opinião dos estudantes para de uma coisa tão radical, esquerdista ou wokeista, para uma coisa mais conservadora, visando os valores da família, liberdade de ter armamento, liberdade de direito de ir e vir, etc., de poder falar acerca de algumas coisas meio controversas, né? Acerca de algumas picadinhas aí por aí e tal, algumas coisas assim, ter a liberdade ao menos, e você poder falar acerca dessas temáticas, por mais controverso que pareça ser, ou por mais inquestionável que tal temática possa ser. Isso é uma coisa notória e muito importante dele. Tá, ele defendia os valores conservadores, liberalismo, né? Esse liberalismo de, temos que enxugar o Estado, ter um Estado mais light, que não intervenha tanto no cidadão, por um lado é bom, porque tem pessoas que defendem um Estado mais forte, mais atuante, só que o problema do Estado atuante, porque o Estado nem sempre vai desempenhar um papel muito bom. Se você ler alguns autores, tipo Rothbard, Mises, outros autores liberais da escola austríaca, você vai entender que a democracia liberal, a democracia que foi criada social, ela é uma democracia muito falível. Então ela consegue criar situações, ela cria situações é, nas quais a cada momento se troca governantes e se criam-se lados antagônicos que brigam por poder e por manter-se no poder. Então o Estado, por si só, ele é algo que muitas pessoas que pagam cargas tributárias elevadas, muitas das vezes olham para isso aí e pensam: será que o Estado realmente é necessário? Será que o Estado realmente faz-se necessário na nossa sociedade? Ou poderíamos substituir por outras formas de governo? Isso é um questionamento que vem tendo muita força na política nacional. É uma situação muito forte com os libertários, por exemplo. Os libertários defendem assiduamente um Estado onde ia ser autorregular, a mão invisível do mercado. Só que uma coisa, o Estado é necessário, faz-se necessário
Porque, cara, alguém vai deter o poder de qualquer forma, sendo um Estado do jeito que é, ou um Estado totalmente liberal, libertário no caso, liberal ainda tem algum Estado, mas um Estado totalmente libertário, um lugar que não tem um governo eleito, um governo de alguma forma conduzido pelo povo ao poder, ou de alguma forma desse jeito, mas um governo total. Vai existir uma forma de governo, sabe por quê? Porque alguém vai ter força e vai impor força no lugar. Porque pessoas têm interesses, e quando os interesses vêm à tona, elas vão defendê-los. E quem tem mais poder de barganha, né? Poder de barganha, essas pessoas realmente vão impor esse poder. E se ele for num estado, por exemplo, The Walking Dead, naqueles lugares onde não tem forma de governo, dinheiro não vale, vale a força. Então a pessoa que consegue liderar um grupo de pessoas, seja quem for, e consegue ter coesão delas e conseguir liderá-las, esse cara vai ter o poder. Ele vai criar o seu microestado, onde ele vai se constituir o rei, ditador, ele vai ditar as regras. Então, Estado ele é inerente ao processo. Não tem como eliminar o Estado. O que nós podemos fazer então? Diminuí-lo ao ponto dele não poder perscrutar as pessoas nas coisas mais mínimas, que as pessoas tenham liberdades para empreender, liberdades para fazer as coisas da melhor forma possível, e limitá-lo a esse montante dele, fazer algumas políticas públicas específicas e não ter tanto poder de vigilância, poder de conseguir interiorizar em outras áreas. Então isso é muito importante. Então essa discussão do Charlie Kirk é muito interessante e válida, né? Ele trazia esses questionamentos que o Estado deveria ser um pouco mais enxuto e tal, as liberdades individuais deveriam ser preservadas, eu acho muito bom, benéfico. A posição política dele acerca da família, correto. A família é o berço da humanidade. Não tem como você ter uma sociedade coesa se você não tiver famílias bem estruturadas. Famílias desestruturadas geram uma sociedade desestruturada, e uma sociedade desestruturada gera só o caos, só problema. O que vemos atualmente no mundo afora. O mundo está cada vez mais indo contra, criando-se leis ginofascistas que vão dirimindo as famílias, as pessoas não estão casando, as pessoas não estão constituindo família, o que vai diminuir a capacidade dessas sociedades de sobreviver no tempo. Elas não terão condições de sobreviverem ao tempo. Ou seja, essas sociedades vão fracassar, porque precisa-se de mão de obra nova, de pessoas novas, com interesse de adentrar o mercado de trabalho, com interesse de trabalhar, com interesse de propor situações. Só que as pessoas hoje são novas. Hoje, não vou ter filho, não vou, sofrimento, sei lá, ou a lei é muito ruim, sou red pill, etc. Não vou criar essa situação. O que vai acontecer necessariamente? A sociedade vai envelhecer com o tempo, porque o tempo, o Senhor dá razão, as pessoas vão ficando mais velhas, e como tem menos filhos nascendo do que pessoas envelhecendo, ficando mais velhas, essas pessoas mais velhas vão chegar à aposentadoria, o que vai gerar um problema. As aposentadorias não serão pagas. Eles vão fazer, as pessoas estão vivendo mais, vão aumentar os anos para se aposentar e tal, então as pessoas provavelmente não vão conseguir se aposentar, eles vão colocar algumas situações aqui e ali para as pessoas perecerem anteriormente dos anos, para não precisar necessariamente pagar, ou faz alguma guerra, faz alguma situação de diminuição dessas pessoas. Não sei, sinceramente, o que vai acontecer, mas uma coisa interessante, esse debate aqui, e vai gerar algumas leis. O Trump, ele já sinalizou que vão, buscar quem fez isso e tal, vão tentar entender quem que é esse cara e em quem que comandou ele. Não sabemos até o momento, não temos essa informação, então é uma informação que ainda carece de fontes confiáveis, né, para você ter. O que se tem é especulação, mas o que se pode imaginar é que pessoas mal intencionadas cometeram isso. Agora, uma família
que ele tinha 2 filhas, né? Tinha uma esposa e tal. Ficaram desassistidas, porque agora ele era o homem da casa e agora não vai comparecer mais, né? Essa família já foi desestruturada, ela virou viúva e essa é a mazela de uma sociedade que está doente, que precisa urgentemente de uma intervenção, né? Que as pessoas comecem a entender e comecem a olhar, né? Quem são esses políticos, essas políticas públicas e tal. E as universidades são antros de extremismo, né? E você pode ver nos jornais o que está sendo dito. Quem é o extremista? Eles não estão falando que o extremista é o cara que atirou. O atirador extremista que de alguma situação que atirou numa pessoa. Eles falam um cara extremista de extrema direita, foi baleado. Eles às vezes nem colocam que foi morto, né? Que foi. Eles tentam suavizar a morte dele e extremar que ele era um extremista e foi eliminado, foi abatido com sucesso com isso. Então perceba a doença dos jornais de comunicação aqui. É só você pesquisar ali, do UOL, etc., o tipo de manchete que eles colocam. É muito complicado isso. Então, né, o que está sendo feito na nossa sociedade, né? A que caminho vai levar isso? Então vamos aguardar os próximos capítulos. E esse cara vai se tornar um mártir lá nos States. Vamos ver. Vamos aguardar os próximos capítulos. Até mais, pessoal! E se gostou, curta o vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e tamo junto!